Ai, colega, o que é a língua portuguesa? Língua portuguesa é uma língua indo-europeia. Para facilitar as informações. É para escrever as cartas. É a quinta língua mais falada no mundo. É uma língua mais falada na comunidade dos países de língua portuguesa. Quem aprender português conhece muitas ciências. A língua portuguesa É uma ferramenta. Comunicação. Olá! Novamente comigo, Clarinho Pacheco, na disciplina de língua portuguesa. Mas antes, gostaria de saber se vocês já sabem o que é superlativos. Muito bem! O título que nós vamos aprender agora é sobre superlativos. Curiosos para saber sobre os superlativos? Então vamos aprender agora com o professor. Olá! Novamente comigo, professor de língua portuguesa. Na semana passada já aprendemos sobre comparativos e agora vamos aprender mais sobre superlativos. Superlativo é um termo que expressa a excelência de algo, ou seja, atinge seu grau máximo. Por exemplo, era uma pessoa eficiente em grau superlativo. Em certas ocasiões, pode ser empregado como sinônimo de exagerado ou excessivo e não necessariamente tratar-se de algo positivo, mas que tenha características desproporcionais ou não tão usuais. Assim, pode-se dizer que um acessório de moda é superlativo ou supérfluo. Do ponto de vista gramatical, superlativo é um tipo de adjetivo que indica a intensidade de uma qualidade em seu nível máximo. Vamos pensar em um adjetivo corrente mau. No grau superlativo, esta palavra se torna malíssimo, da mesma maneira que é lento em lentíssimo e fácil em facílimo. Quando se emprega o prefixo super, transformamos os adjetivos em superlativos como super bonito, super cômodo, etc. De qualquer forma, estes adjetivos comunicam um grau elevado acima do normal. Desta maneira, ao falar, consegue-se enfatizar um adjetivo qualificativo. Alguns advérbios servem para destacar a condição superlativa de um adjetivo muito agradável, como também é possível transformar um adjetivo em advérbio com o sufixo mente rapidamente. O superlativo é utilizado para estabelecer comparações. Assim, se alguém diz, este relógio é caro, mas aquele é caríssimo, está expressando uma comparação em relação ao preço. O efeito que um adjetivo superlativo causa na comunicação consiste em elevar a qualidade de um substantivo. No entanto, embora o advérbio muito e o sufixo íssimo sejam muito parecidos, não são exatamente iguais. Não é o mesmo dizer muito bom do que o boníssimo, ou então muito fraco do que fraquíssimo. O sufixo íssimo comunica um grau de maior intensidade. Alguns adjetivos superlativos são formados pelo sufixo érimo ou érima, uma terminação latina que, embora esteja totalmente correta, se encontra em desuso. Veja os exemplos no meu lado. Pobre, paupérrimo. Célebre, celebérrimo. Livre, libérrimo. Estes superlativos não são frequentes na linguagem cotidiana e podem ser considerados como cultismo. Seu uso faz parte da linguagem culta e sofisticada, aparecem em alguns discursos quando se quer elogiar uma pessoa. A terminação érimo ou érima é aplicada apenas para alguns adjetivos, aqueles que terminam em re ou ro, pois seria uma anomalia gramatical aplicar em outros adjetivos. Por exemplo,
não pode-se dizer facilérrimo nem bonitérrimo. Vejamos agora alguns exemplos na tela. Por exemplo, humilde, humílimo, jovem, juveníssimo, livre, libérrimo, magnífico, magnificentíssimo, magro, macérrimo ou magríssimo, manso, mansuetíssimo, mau, péssimo, nobre, nobilíssimo, pequeno, mínimo, pobre, paupérrimo ou pobríssimo, próspero, prospérrimo, sábio, sapientíssimo, sagrado, sacratíssimo. Foram as palavras dos superlativos que acabamos de ver na tela. Portanto, todas as palavras que encontramos com a forma ou o final de uma palavra termina com érrimo, íssimo, são as palavras da forma superlativos. Vejamos os exemplos com a frase na tela. Por exemplo, o boletim Sapiência é menos pesado do que o dicionário. O João é mais alto do que o Antônio. A Maria é menos gorda que a Helena. O leão é mais feroz do que o cão. A mala é pesada do que a pasta. Estes foram os exemplos do superlativo que acabamos de ver na tela. Mas olha, o superlativo divide-se em 4 partes. Quais são? Alguém sabe? Ninguém sabe. Então vejamos na tela. O grau superlativo relativo de superioridade, o grau superlativo relativo de inferioridade, o grau absoluto analítico, o grau absoluto sintético. Há muitos exemplos de língua portuguesa que já fomos aprender. E agora, para esclarecer as vossas dúvidas, vamos assistir uma pequena prática com os nossos jovens timorenses. Olha ali, O quê? estão ali os jovens. Mas o que é que estão a fazer ali? Notem, o que está a acontecer? O quê? Não me entendo. Então vamos chegar até lá e veja. Vamos. Viu? Entre elas, o vivo é mais alto do que a bela. Sim, então significa que a bela é menos alta do que o vívio. Mas olha, a bela é mais bonita do que o vivo. Eu sei que o vívio é menos elegante. Quem é que diz? Olhe para os meus olhos. Acredito que sou elegante. Vívio, que vergonha! Não tenho vergonha, porque a realidade sou um rapaz elegante. Chega! Pare ali. Gostaram de discutir sobre o teu jeito? Mas por que não podemos fazer isto? Claro! Em vez de vocês estudarem para ser pessoas inteligentes. É verdade. Vocês ficaram loucos com esta discussão. Mas se fizermos assim também é uma matéria, já não é? Superlativo? O que é isto? Superlativo é um tópico que estudamos na gramática da língua portuguesa. Vocês sabem isto? Então me explique. Espera aí, ainda tem mais. Quem quer explicar? Vou eu. Superlativo superioridade, superlativo relativo inferioridade. E mais outro. Alguém quer explicar mais? Vou eu. Superlativo absoluto sintético e superlativo absoluto analítico. Parabéns! Por exemplo, como é? É verdade. O cabelo do Bívio é muito curto porque ele é rapaz. Mas viu que sou mais alto que você. E sou menos alto que você. Viu? Estes exemplos que acabamos de fazer chamam-se superlativos. Superlativo?
foi a prática com os timorenses. Espero que vocês perceberam bem sobre os superlativos. Continuamos agora com o professor. Continuamos a aprender sobre o superlativo relativo. Superlativo relativo ocorre quando a qualidade de um ser é intensificada em uma relação de um conjunto de seres. Essa relação pode ser de superioridade e de inferioridade. Veja agora os exemplos na tela. De superioridade, Clara é a mais bela da sala. De inferioridade, Maria é a menos bela da sala. De superioridade, o Antônio é o mais belo da sala. De inferioridade, o Luís é o menos belo da sala. De superioridade, a sala da turma B é a mais limpa da escola. A sala da turma A é a menos limpa da escola. De inferioridade, o Carlos é o mais inteligente da sala. De superioridade, o David é o menos inteligente da sala. Portanto, no grau superlativo é feita a caracterização de um ou mais seres, atribuindo qualidades em grau muito elevado ou em maior ou menor grau que os demais seres. Professor, o grau superlativo só existe o superlativo de superioridade e superlativo de inferioridade? Boa pergunta. O grau superlativo divide-se por partes. O grau superlativo relativo e o grau superlativo absoluto. O grau superlativo relativo divide-se em duas partes. O primeiro que já aprendemos, o superioridade e o inferioridade. Vejamos agora exemplos na tela. No grau normal, baixo, superlativo relativo de superioridade, o mais baixo. Superlativo relativo de inferioridade, o menos baixo. No grau normal, cedo. Superlativo relativo de superioridade, o mais cedo. Superlativo relativo de inferioridade, o menos cedo. No grau normal, bom. Superlativo relativo de inferioridade, o melhor. Superlativo relativo de inferioridade, o menos bom. No grau normal, grande. Superlativo relativo de superioridade, o maior. Superlativo relativo de inferioridade, o menos grande. No grau normal, mau. Superlativo relativo de superioridade, o pior. Superlativo relativo de inferioridade, o menos mau. E agora o grau superlativo absoluto. O superlativo absoluto também divide-se em duas partes. O superlativo absoluto sintético e superlativo absoluto analítico. Agora vamos ver na tela sobre superlativo absoluto. As palavras no grau normal, baixo. Superlativo absoluto sintético, baixíssimo. Superlativo absoluto analítico, muito baixo. Grau normal, cedo. Superlativo absoluto sintético, cedíssimo. Superlativo absoluto analítico, muito cedo. No grau normal, fácil. Superlativo absoluto sintético, facílimo. Superlativo absoluto analítico, muito fácil. No grau normal, bom ou bem. Superlativo absoluto sintético, ótimo. Superlativo absoluto analítico, muito bem ou muito bom. No grau normal, mau ou mal. Superlativo absoluto sintético, péssimo. Superlativo absoluto analítico, muito mau ou muito mal. Agora vamos falar primeiro sobre o superlativo absoluto analítico. O superlativo absoluto analítico é expresso por meio dos advérbios muito, extremamente, excepcionalmente, etc., antepostos ao adjetivo. Vejamos agora os exemplos na tela. Exemplos. A sobremesa é dulcíssima. O teste foi facílimo. O professor
é sapientíssimo. Portanto, grau superlativo absoluto sintético, o adjetivo no grau superlativo absoluto sintético caracteriza um ou mais seres atribuindo-lhes qualidades em grau muito elevado. É expresso através de uma só palavra, formada pelo adjetivo mais um sufixo. Adjetivo mais sufixo: íssimo, imo, ílimo, érrimo. Exemplo como já vimos na tela. A sobremesa é dulcíssima. O teste foi facílimo. O professor é sapientíssimo. A seguir, o superlativo absoluto sintético se apresenta sob duas formas. Uma erudita, de origem latina, outra popular, de origem vernácula. A forma erudita é constituída pelo radical do adjetivo latino, mais um dos sufixos íssimo, imo ou érrimo. Por exemplo, fidelíssimo, facílimo, paupérrimo. A forma popular é constituída do radical do adjetivo português mais o sufixo íssimo. Por exemplo, aqui ao meu lado: pobríssimo, agilíssimo. Sabes onde é que fui ontem? Não sei. Fui encontrar uma menina. Ela é bonitíssima. Como se chama o nome dela? O nome dela chama-se Dulcíssima. Certo que o nome dela é belíssima. É certo, ela é belíssima. Como isso é físico e sujeito? Ela é loira, cabelo grisalho, encaracolados e bonitíssima. Mas ela é bestíssima. E ela sempre seríssimo para a escola. Mas ouvi falar que ela é dificílimo de encontrar. Não, é facílimo. Basta ligar para o seu telemóvel, fala com ela. É ótimo, então vou ligar agora. Agora perceberam, né? Os dois rapazes conversaram sobre uma menina. Eles usaram o superlativo absoluto sintético. Em vez dos superlativos normais, seriíssimo, precaríssimo, necessaríssimo, preferem-se na linguagem atual as formas seríssimo, precaríssimo, necessaríssimo, sem o desagradável hiato i, para o i com o acento agudo. Quando os adjetivos terminam em io, ocorre uma duplicação da consoante i, formando o hiato i para i. Seríssimo, necessaríssimo, precaríssimo. Contudo, parece haver na língua contemporânea uma maior aceitação da forma composta apenas por um i, sendo anulado o hiato i para i. Seríssimo, necessaríssimo, precaríssimo. Quando os adjetivos terminam em vel, ocorre a adaptação da forma latina primitiva para belíssimo, amabilíssimo, notabilíssimo, sensibilíssimo. Quando os adjetivos terminam em z, ocorre a adaptação da forma latina primitiva para císsimo, felicíssimo, ferocíssimo, velocíssimo. Quando os adjetivos terminam em m, ocorre a adaptação da forma latina primitiva para níssimo, comuníssimo, juveníssimo, boníssimo. Quando os adjetivos terminam em ão, ocorre a adaptação da forma latina primitiva para aníssimo, saníssimo, cristianíssimo, vaníssimo. Existem diversos adjetivos que apresentam uma forma latinada erudita da formação do grau superlativo: macérrimo, paupérrimo, celebérrimo, nigérrimo. Muito bem! Já aprendemos muito sobre o grau de superlativo relativo e superlativo absoluto.
Mas antes de continuar, gostaria de convidar-vos para assistir uma dança folclórica pelos jovens timorenses. Vamos agora? Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai bate o pé, faça assim como eu. Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai bate o pé, faça assim como eu. Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Fui à festa de Vinhais, o baile estava apagado. Medo que me junto aos casais para mostrar o meu bailado. E o povo foi se juntando e perguntando o que é. E a todos eu fui mostrando a minha dança do bate o pé. Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai bate o pé, faça assim como eu. Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai bate o pé, faça assim como eu. Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Cantando umas cantigas numa certa romaria, conheci a Albertina e era assim que ela fazia. 2 passinhos para a direita e mais 2 para o outro lado. E com a sua dança ela deixou-me apaixonado. Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai bate o pé, faça assim como eu. Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai bate o pé, faça assim como eu. Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Entrou pra dança, de braço com o namorado. Dona Ana explicava ao padre que dançar não é pecado. Você que está aí sentado e triste, quase sem fé, entre pra nossa roda e comece a bater o pé. Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai bate o pé, faça assim como eu. Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai bate o pé, faça assim como eu. Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Maravilhosa esta dança folclórica. Parece como festa folclórica, mas aqui em Timor-Leste não existe festa folclórica. Bem, agora vamos continuar a nossa lição com o professor. Acabamos de aprender sintético e depois já assistimos dança folclórica. E agora vamos falar sobre superlativo absoluto analítico. Por exemplo, aqui ao meu lado. Muito baixo, muito cedo, muito fácil, muito difícil, muito bom e muito mal. Agora, como é que formar frases e conversar com os colegas? Então vamos assistir agora um vídeo com os colegas. Olá, estão aqui.
Sim, estamos. Ontem eu vi tu e tua namorada Onde? aqui no Golgota. Já conheceu a minha namorada? Eu não conheço, mas eu vi. E o que tu achas? Ela é muito bonita. Como que tu achas sobre a sua física e seu jeito? Ela é muito baixo, muito loira, cabelo muito grisalho e encaracolado. Mas ela também é muito simples. Então em casa ela acordou muito tarde. Não, ela acordou muito cedo. Mas ouvi falar que ela é difícil de encontrar. Não, é muito fácil. Basta chegar lá na casa, bate a porta, e fala com ela. Muito bem. Então vamos tentar. O vídeo que assistimos, os dois jovens conversaram sobre uma menina muito bonita, muito baixo e acordou muito cedo. A palavra muito é superlativo absoluto sintético. Ouvimos que os dois rapazes também utilizaram a palavra muito para fazer comparação sobre esta menina. Muito bem, espero que vocês já perceberam. E agora vamos falar sobre grau normal. No grau normal, o adjetivo caracteriza um ou mais seres sem indicar intensidade. Por exemplo, aqui ao meu lado. Minha mãe é bonita. O vestido é preto. Elas são timorenses. O David é simples. O Crisódio é negro. Assim é superlativo. Espero que vocês entenderam. E agora quero que vocês praticarem sozinho. Primeiro, veja aqui ao meu lado. Exemplo. Eu estou muito cheio. De fato, estou cheíssimo. Mais uma frase. Ainda é muito cedo. De fato, é cedíssimo. Foram dois exemplos. E agora vamos preencher espaços vazios na tela. Número 1. Ele está muito gordo. De fato, é traço. Complete a frase com gordíssimo. Portanto, a frase correta é: ele está muito gordo. De fato, é gordíssimo. Número 2. Esta bebida é muito forte. De fato, é traço. Complete a frase com fortíssimo. Portanto, a frase correta é: esta bebida é muito forte. De fato, é fortíssimo. Os exercícios que acabamos de aprender sobre superlativo que eu já expliquei. Espero que vocês, os meus estudantes e encarregados de educação, aprendam bem comigo. Até aqui o nosso telecurso. E encontramos na próxima semana. Muito bem! Para os nossos colegas, estudantes e telespectadores, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu, Clarinho Pacheco, a equipa de mídia educativa, agradecemos a vossa atenção. Voltamos a aprender na próxima semana com outro tópico. Até já!